Olá, estudantes, bom dia! Hoje nós vamos trabalhar as transformações do relevo. Nós vamos falar dos agentes internos e também dos agentes externos de relevo. Mas antes de começarmos o assunto de hoje, nós vamos relembrar o que é relevo. Na aula passada, nós trabalhamos que o relevo é a parte superficial da litosfera, ou seja, é a camada sólida da nossa Terra, do nosso planeta Terra. Nós também já estudamos na aula passada a composição interna do nosso planeta, a estrutura interna, que é o núcleo, o manto e também a litosfera. Hoje o nosso foco vai ser o estudo aqui da litosfera, mas nós também vamos abordar algumas coisas relacionadas às camadas interiores, que interferem e que pode ajudar a transformar as formas de relevo que nós temos. Vocês lembram das formas de relevo, o nome delas e como elas são? Vamos retomar. Aqui nós temos a estrutura de relevo chamada de montanhas ou cordilheiras, são as estruturas de maior altitude. Nós temos também os planaltos, que são muito comuns aqui na nossa região do noroeste do Paraná. E nós temos também o relevo de planícies e de depressões. Todas essas formas de relevo são muito importantes e acontecem na maior parte do Brasil, com exceção das montanhas. Nós temos apenas serras aqui no nosso país. Também falamos dos relevos marítimos, só que hoje nós vamos aprofundar o conhecimento sobre as formas de relevo e sua transformação. Então vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Se a litosfera é formada por rochas, o que lhe garante uma estrutura sólida, e essa estrutura passa por transformações, como que isso ocorre? De onde vem a energia que vai gerar essa força, que vai transformar, que vai gerar uma dinâmica ali na atmosfera? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Bom, lembrando então que nós estudamos na aula anterior, nós temos o núcleo e o manto, e eles são muito quentes. Esse calor gera também pressão no interior da Terra, e é essa força que vai gerar as correntes de convecção. As correntes de convecção são as responsáveis pelos movimentos que vão acontecer na camada mais externa, que é a litosfera. E essas correntes, elas vão fazer com que movimente as placas tectônicas. Então, nós temos aí na nossa superfície a ocorrência de vulcões e terremotos, que são resultado dessa movimentação das placas, geradas pelo calor que vem do interior do manto através das correntes de convecção. Vamos dar então aqui ênfase a quais são os agentes internos de relevo, os agentes que transformam o relevo com a força que vem do interior da Terra, por isso que chama endógeno, que significa a força que está dentro, no interior. Essa força, ela vai fazer com que ocorra toda essa movimentação aqui das placas tectônicas, e aí nós vamos ter transformações acontecendo ali na nossa superfície. Mas nós também temos agentes externos que atuam do lado de fora, né? E esses agentes externos também transformam o nosso relevo. Nós vamos estudar essas duas formas de transformação do relevo, as internas e as externas. Vamos anotar agora no nosso caderno quais são os principais agentes internos ou endógenos que transformam o relevo com a energia que vem de dentro do nosso planeta. Seria o tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, o vulcanismo e os terremotos ou abalos sísmicos. Aqui nessa figura vocês vão ver que nós temos aqui uma representação do movimento que as placas tectônicas fazem. Esse movimento também é responsável pela atividade de vulcão, de vulcanismo e também pelos terremotos. Vamos lá aprofundar um pouquinho sobre o movimento das placas. Nosso planeta ele tem uma litosfera composta por diversas placas tectônicas e essas placas estão em constante movimento. O movimento geralmente é muito lento, mas ele acontece durante o ano todo. Em alguns lugares esses movimentos podem ser mais intensos, mais bruscos. E aí eles podem gerar terremotos, até mesmo atividades que podem afetar a vida humana, como terremotos devastadores que aconteceram recentemente na Turquia, no ano de 2023. Nós temos ali o movimento das placas. Vamos relembrar. Nós temos aqui o movimento convergente, que é quando uma placa se choca com a outra. Geralmente nesse movimento vai gerar as montanhas. Nós temos também o movimento transformante, que é quando uma placa passa pela outra deslizando, e aí geralmente nós vamos ter a formação de uma falha, e nós temos o movimento divergente, que é quando as placas estão se separando, e nesse caso pode ter o extravasamento da lava até a superfície. A lava, gente, é o magma que está lá no manto,
e ele pode extravasar e dar origem a atividades vulcânicas. Então, aqui a gente poderia concluir o quê? Que as placas tectônicas são responsáveis por boa parte da formação e transformação dos nossos relevos. São esses movimentos geradores de toda essa atividade que a gente está vendo. Aqui nós vamos ver alguns resultados desse movimento das placas, como por exemplo a falha de St. Andrews, que fica nos Estados Unidos, que é o resultado do movimento transformante entre duas placas. Nós temos também a própria Cordilheira dos Andes. Na verdade, onde nós temos grandes montanhas, grandes cordilheiras, geralmente nós vamos ter o movimento convergente de placas, né? Uma placa empurra a outra, dando origem a um dobramento que vai gerar as montanhas. E nós temos também as atividades do vulcanismo, porque quando as placas se separam, o magma que está ali no manto, ele pode chegar à superfície, dando origem aos vulcões. Nós temos também, todas as vezes que as placas se movimentam, elas vão produzir abalos sísmicos, mesmo que seja de baixa intensidade. E aí nós podemos ter alguns com maior intensidade, que são os terremotos ou maremotos, quando acontece no oceano, chamado maremoto. Quando acontece em território continental, é chamado de terremoto, e aí eles podem causar falhas, fissuras no solo e destruição. Vocês acreditam que apenas as forças que vêm do interior da Terra são capazes de transformar relevos? Não, isso mesmo, porque nós também falamos ali das forças externas, que são as forças exógenas, e elas podem atuar e transformar o relevo. Vamos observar essa figura. O que vocês estão vendo? Uma serra, mas ela tem algo diferente que aconteceu aqui, né? A atividade de mineração, ela acabou destruindo parte dessa serra. Então nós tivemos sim uma transformação de relevo. Mas o que causou essa transformação? Não foi a energia que vem do interior da Terra, foi uma coisa que aconteceu do lado externo, ali na superfície. Então essa atividade humana gerou uma transformação. Vamos então aprofundar agora os agentes externos do relevo, que também podem ser chamados de agentes exógenos. Esses agentes, eles são o intemperismo e a erosão. O intemperismo, para vocês entenderem, de uma forma mais simples, ele está relacionado às reações químicas que acontecem com a rocha, principalmente as transformações quando a rocha entra em contato com a água. Ela pode se dissolver, oxidar, então tudo isso vai gerar ali uma transformação nos minerais da rocha e, portanto, no relevo. Nós também temos intemperismo causado pela ação dos seres vivos, podem ser plantas ou até mesmo o ser humano. E nós temos a erosão. A erosão é o desgaste, o transporte de sedimentos que estão ali, sedimentos minerais que compõem as rochas. Ele pode também gerar uma modificação no relevo. Nós vamos agora aprofundar o intemperismo. Tem 3 tipos de intemperismo que a gente vai ver. O primeiro é o químico, que resulta da mudança na composição química das rochas. Pode estar relacionado, por exemplo, à dissolução de algum mineral da rocha. Tá? Nós temos também o intemperismo físico. Vocês observam aqui nessa figura, nós temos uma fissura na rocha. Isso aconteceu porque acumulou água, mas é uma região muito fria aqui. A água congelou e quando ela congela, ela vai expandir. Então essa atividade de expansão da água dentro da fissura da rocha fez com que ela quebrasse. Então esse é o intemperismo físico, causado por uma força física relacionada ao congelamento da água. E aqui nós temos o intemperismo biológico representado pela força da raiz que está quebrando ali as estruturas da superfície. Nós temos aqui uma representação do processo de erosão. A erosão, como eu disse, é o processo de desgaste, transporte, deposição de sedimentos do nosso solo. Toda vez que nós tivermos erosão, nós vamos ter o desgaste e a deposição e sedimentação daquilo que foi transportado. Para acontecer a erosão, nós temos que ter os agentes de erosão atuando. Vamos conhecê-los? Então, nós temos aqui, por exemplo, o vento, né, representando a erosão eólica causada por essa força. Isso vai acontecer muito, por exemplo, nos desertos, nas dunas próximas ao litoral, né? Então é a força do vento transportando sedimentos de um lugar para o outro. Nós temos aqui também a erosão causada pela força das marés, a erosão causada pela força da água dos rios que transporta os sedimentos e a erosão causada pelas chuvas. Essa é muito importante aqui na nossa região. Por quê? Porque nós temos a ação das chuvas muito intensa
pode causar desgaste nas nossas rochas e causar esses buracos que a gente chama de erosão e aí podemos ter diversas consequências, como por exemplo o desmoronamento de encostas. Agora nós vamos fazer uma atividade em que vocês vão sentar em dupla. Podem juntar as carteiras, aí em dupla vocês vão pensar. De todos esses agentes de erosão que a gente estudou agora, que a gente viu, qual que vocês acham que atua com maior intensidade aqui na nossa região? De acordo com as nossas características naturais. Muito bem, é a erosão causada pela água de chuva. Aqui vocês viram duas imagens, né? Essa primeira imagem é de Cianorte, lá em 1970, quando a gente teve o início de uma grande erosão que gerou uma vossoroca, um buracão aqui. Essa erosão ainda acontece na nossa região, só que hoje em outros lugares. Então nós temos ali um processo erosivo ainda acontecendo. Nós temos agora, como revisão do nosso conteúdo trabalhado, nós vamos fazer um mapa mental em que vocês vão identificar quais são os agentes endógenos e os agentes exógenos do relevo. E vão identificar na folha de vocês para que a professora possa fazer a correção e a gente revisar o que nós estudamos. Muito bem, estudantes, vocês trabalharam bonitinho. Agora nós vamos ver então o resultado do nosso mapa mental que a gente fez. Aqui nós vamos ter os agentes endógenos, que são o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos, e os agentes exógenos, que atuam do lado de fora, essas forças do exterior da Terra, representadas pelo intemperismo e a erosão, os seus diversos tipos. Concluímos a aula de hoje e na aula seguinte daremos continuidade. Até mais!